E aí galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Belotti, sou cirurgião dentista, bucomaxilo, professor. E o objetivo desse canal é trazer alguns assuntos no contexto principalmente da cirurgia bucal de uma forma objetiva e resumida, tá? Então, para quem ainda não conhece, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos vídeos novos. E para quem gostou, já deixa o like. Quem não gostou ainda, assista até o final que vai gostar com certeza. Pessoal, o assunto de hoje, princípios de cirurgia. Primeira coisa que eu falo, não confundam com princípios de exodontia ou de extrações dentárias. Princípios de cirurgia, princípios de exodontia, né? Falando da exodontia especificamente, ela é uma das cirurgias que nós temos, um tipo de cirurgia que nós temos, que são as extrações dentárias. Quando eu falo de princípios de cirurgia, são aqueles princípios que regem toda ou qualquer cirurgia, certo? Então vamos a eles. Antes de entrar especificamente nos princípios de cirurgia, eu vou citar aqui as necessidades básicas de qualquer cirurgia. Visibilidade e auxílio adequado, certo? Então, toda cirurgia precisamos ter visibilidade, uma boa visibilidade do nosso sítio cirúrgico e um auxílio adequado. Quando eu falo de auxílio adequado, pessoal, envolve aí várias peculiaridades no contexto da cirurgia, né? O auxiliar em cirurgia, ele deve estar o tempo todo sintonizado com o cirurgião, sabe? Vinculado ali, atento a cada etapa da cirurgia, como se ele fosse o operador. Você não pode estar distraído, cansado, porque o auxílio em cirurgia, ele é muito dinâmico, ele é ativo o tempo todo, no intuito de propiciar controle de sangramento, controle de fluidos na região, seja sangue ou seja saliva, promover boa iluminação, né? Alertar o cirurgião para possíveis posicionamentos de instrumental inadequado, que pode gerar uma lesão no paciente. Então, o auxílio, na cirurgia, nós somos 100% dependentes de um bom auxílio, ok? Então, necessidades básicas em cirurgia: visibilidade e auxílio adequado. Quando eu falo de visibilidade, estou falando aqui de um bom acesso, né, um acesso cirúrgico que permita visualizar aquilo que eu preciso, iluminação adequada e suficiente e controle de fluidos, saliva e sangramento. E aí vocês já entendem o quanto é importante o auxílio adequado, né, para que tenhamos uma boa visibilidade. Dito isso, vamos aos princípios de cirurgia no que diz respeito às incisões. Basicamente, no contexto das incisões, nós temos aí 5 princípios importantes. Lâmina do tamanho adequado e sempre bem afiada. Geralmente em cirurgia utilizamos cirurgias intrabucais, né? Cirurgia oral menor. Lâmina 15 ou 15C, certo? Lembrando que toda lâmina que toca o osso perde o corte. Então se organizem para a quantidade de lâminas adequadas para um bom procedimento. Então o primeiro princípio, lâminas. Tamanho adequado e lâminas afiadas. Segundo princípio, essas incisões devem ser de um corte firme e contínuo. É preferível incisões contínuas do que interrompidas, tá? Isso preserva estruturas, favorece a integridade do tecido, minimiza sangramento. Terceiro, evitar estruturas vitais. Toda incisão deve ser pensada do ponto de vista de anatomia de cabeça-pescoço. Ou seja, evitar vasos, né? Veias, artérias, evitar estruturas nervosas, evitar ducto parotídeo, evitar glândulas salivares. Então, evitar estruturas adjacentes nobres, minimizar os danos aos tecidos adjacentes. Quarto princípio dentro de incisões: superfície epitelial. É preferível que as incisões sejam realizadas em gengiva inserida do que em gengiva livre. Primeiro ponto. Segundo ponto,
Essas incisões devem ser de espessura total, compreendendo mucosa e periósteo. Terceiro ponto, essas incisões devem ser pensadas no sentido de serem realizadas sobre osso saudável, para favorecer a etapa de cicatrização. E por fim, pessoal, o último princípio aí que rege essa etapa de incisão é o planejamento. Toda incisão deve ser muito bem planejada previamente à sua execução, no sentido de prevenir lesões a estruturas adjacentes, favorecer suprimento sanguíneo e favorecer uma boa visibilidade, certo? Então, quando do planejamento da sua incisão, de onde até onde ela vai, onde eu vou fazer relaxantes, tenham em mente esses aspectos: minimizar estruturas adjacentes, permitir acesso àquilo que você quer acessar, seja um dente, seja um tumor, seja um cisto, né? E permitir que esse tecido depois seja reposicionado sobre osso saudável. Próximo princípio agora diz respeito a etapa... Não, ainda em princípios relacionados às incisões, precisamos pensar no sentido de prevenir 3 coisas importantes. Prevenir necrose, deiscência e dilaceração. Como prevenir necrose? Todos os retalhos devem possuir a base mais larga do que o ápice, certo? Então, quando executamos retalhos com incisões relaxantes, essas incisões relaxantes devem ser divergentes para a base e não convergentes. Quando elas são convergentes, eu minimizo irrigação sanguínea. Quando elas são divergentes para a base, eu favoreço irrigação sanguínea, minimizando a chance de necrose. Então, a base do retalho é sempre maior do que o ápice do retalho, certo? Além disso, idealmente, a base do retalho deve ter o dobro da altura deste retalho. Esses são princípios de confecções de retalho no objetivo de minimizar a chance de necrose por falta ou déficit de irrigação sanguínea. O que mais que temos que prevenir? Deiscência. O que é deiscência? É o ceder do tecido. Suturei e reaproximei. Essa sutura abre, expondo o tecido que está abaixo, favorecendo a infecção. Quais os princípios de incisão para evitar ou minimizar as chances de deiscência? Esse tecido deve ser pensado sempre no sentido de, quando reposicionado, estar sobre osso saudável, certo? Não deve ser reposicionado, principalmente no que diz respeito às relaxantes. Quando eu reposiciono esse tecido, essas relaxantes não podem estar em região de osso não saudável ou de falta de osso. Favorece a deiscência. Segundo ponto, suturas muito apertadas dificultam a irrigação sanguínea, favorecendo a deiscência também. Lembra que a sutura, pessoal, o objetivo dela é, após a reaproximação dos tecidos, é estabilizá-los e não comprimi-los um contra o outro. Então, as suturas, elas devem ser no objetivo de aproximar e estabilizar, e não de comprimir um tecido contra o outro. E, por último, a prevenção do que chamamos de dilaceração, que nada mais é do que rasgar o tecido. O principal fator relacionado à dilaceração do tecido são quando realizamos incisões, acessos cirúrgicos ou retalhos pequenos, insuficientes para enxergarmos aquilo que precisamos. Isso nos leva a quê? A forçar muito o afastador, tracionar muito o tecido para enxergar aquilo que eu preciso e acabo lesando, danificando, rasgando esse tecido. E lembrem-se, pessoal, que uma incisão intencional de 1 centímetro cicatriza da mesma forma que uma incisão intencional de 10 centímetros. Agora, quando eu rasgo o tecido, esse local em que ocorreu a dilaceração, a cicatrização é muito retardada, mais dolorida, mais demorada, mais desconfortável para o paciente. Então, é preferível incisões longas e contínuas, principalmente quando estamos numa curva de aprendizado, num nível mais baixo,
do que incisões pequenas, que vai me induzir a tracionar muito esse tecido, propiciando possíveis dilacerações. Próximo princípio de cirurgia, hemostasia, controle de sangramento excessivo. Temos várias técnicas, vamos citar algumas. Compressão com gás é a primeira de escolha, né? Tem um sangramento excessivo na cavidade bucal, compressão com gás. Isso favorece a formação de coágulo no vaso lesionado e, consequentemente, o controle do sangramento. Segunda técnica, pinçamento. Utilizo da minha pinça hemostática, ou pinça Kelly, ou pinça mosquito, principalmente quando o sangramento é de origem de tecido mole, né? Identifico no tecido mole onde está ocorrendo o sangramento e pinço aquela região com a pinça por algum tempo, 1-2 minutinhos, até que aquele sangramento seja controlado. Além disso, nós temos a termocoagulação, através dos bisturis eletrônicos, que podem ser utilizados através da cauterização, né, que gera uma queimadura, uma necrose naquele tecido, que se retrai, se contrai, controlando o sangramento. Além disso, ligaduras de vasos grandes, mais calibrosos, certo? Eu posso utilizar de fios, geralmente o fio de algodão, para ligar, amarrar um vaso que esteja sangrando. Ainda tenho como objetivo de controle de sangramento excessivo a utilização de mecanismos químicos, substâncias químicas, adrenalina, ácido aminocapróico, são substâncias que eu posso utilizar como recursos para controle de sangramento. E ainda posso utilizar no meu pós-operatório curativos compressivos, né, que vão minimizar espaço morto e comprimir possíveis vasos sanguíneos, minimizando o risco de sangramento. Ainda em princípios de cirurgia, nós temos na parte final a etapa de síntese, princípios que regem as técnicas de sutura. Essas nós vamos falar no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo. Beleza? Gostou? Clique aí no like, envie e compartilhe esse vídeo com seus colegas. E semana que vem tem vídeo novo no canal. Valeu, pessoal, até mais!